Olha a hora, 12h41, Jornal Anhanguera de volta. E olha, chantagens com fotos e mensagens possivelmente retiradas de celulares e computadores do padre Robson levaram a polícia a um suposto esquema bilionário de desvio e lavagem de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno, presidida pelo padre. A TV Anhanguera teve acesso aos documentos que mostram como funcionava o grupo que extorquiu o padre e também o que eles descobriram sobre a vida íntima e o patrimônio que teria sido adquirido com recursos das AFIPs por um dos sacerdotes mais conhecidos do país. A reportagem é de Gabriel Garcia e Ana Tereza Nassar. Uma chantagem milionária envolvendo um grupo organizado, o padre Robson e supostas relações amorosas. Tudo partiu do interesse de uma pessoa em saber mais sobre movimentações financeiras e o patrimônio do padre Robson. Uma pessoa teria contratado o Elton Ferreira Nunes Júnior para descobrir informações sobre o padre, porque queria, segundo o Elton, ter o padre na mão. O Elton foi apontado como o mentor do crime. O Elton teria feito contato com um amigo íntimo, Túlio César Pereira Guimarães. Túlio também participou desde o começo, fez chantagens, invadiu as contas digitais do padre e ainda criou vídeos e perfis falsos usados nas ameaças. Para a justiça, Túlio disse que foi contratado para olhar a vida do padre. Ocultação, essas coisas de patrimônio mesmo. Foi nem relacionado a trem amoroso. Isso aí tinha lá por acaso. Foto dele com uma moça, ela falando da data do primeiro encontro dele. Com as informações em mãos, o Elton e Túlio entraram em contato com o padre Robson através de um e-mail. Com um nome falso, disseram que tinham informações pessoais sobre o padre e que eles haviam sido contratados por R$1,5 milhão para descobrir essas informações e chantageá-lo. Mas se o padre pagasse R$2 milhões, eles não divulgariam essas informações e ainda revelariam para o padre quem teria contratado os dois para começar essa chantagem. Mesmo sem levar o caso para a polícia, o padre Robson iniciou as negociações com os chantagistas e cerca de 4 dias depois do primeiro contato, registrou o caso. Enquanto isso, organizava a entrega do dinheiro. Com isso, mais pessoas se envolvem e entram na história. É o caso de Deusmar Gonçalves de Bessa, policial militar aposentado, responsável por buscar parte do dinheiro que veio da chantagem. Quem também ajudou a recolher o dinheiro pago pelo padre para que a chantagem não viesse à tona foi Elivaldo Monteiro de Araújo, policial civil. Através dele, os investigadores conseguiram chegar a outras 2 pessoas envolvidas no esquema, como Jefferson Gonçalves de Bessa, que, segundo a justiça, autorizou que os outros acusados usassem sua conta bancária para receber parte das extorsões. Toda essa estrutura do crime só foi possível, segundo a justiça, graças a Leidina Alves de Bessa, considerada determinante para buscar pelo dinheiro, ajudar nas chantagens e organizar o crime. O que a gente percebe é que houve, então, uma extorsão fundada em ameaças sem substrato, sem realmente uma substância verídica de atos. Agora, uma coisa é fato, para que tantos pagamentos fossem feitos e para que tantos pagamentos se dessem às escondidas das autoridades policiais, uma vez já tendo acionado a polícia, o padre Robson estava, de fato, querendo esconder algo. Os envolvidos no esquema de chantagem contra o padre Robson foram condenados e presos por crimes como extorsão e associação criminosa, e as penas variam de 6 a 19 anos de prisão. Hoje, o Elton Ferreira Nunes Júnior cumpre pena em regime provisório. Jefferson Gonçalves recebeu alvará de soltura provisório em junho de 2018. Elivaldo Monteiro se apresenta todos os meses à justiça. Leidina Alves de Bessa usa a tornozeleira eletrônica e cumpre a pena em regime semiaberto. Túlio Guimarães também está no semiaberto e Deusmar está em prisão domiciliar. Só que uma coisa chamou a atenção da polícia. Como o padre tinha tanto dinheiro que acabou motivando as chantagens. Em depoimento, o Elton, um dos chantagistas condenado, disse que teve acesso à conversa do advogado do padre, falando: "Não, padre, vamos lançar isso no nome da sua irmã, senão vai dar problema. Tudo coisa errada dele. Ele desviando dinheiro da associação. Ele compra a fazenda por 2 milhões, põe na associação por 6 e põe 4 no bolso dele."
Em outro momento, o Elton disse que conseguiu achar uma listagem do patrimônio do padre que ele escondia no nome da irmã dele, do povo dele, os laranjas dele lá, e que mandou tudo isso para o padre. Segundo o Elton, diante disso, Padre Robson não teria hesitado em pagar os 2 milhões. Os depoimentos e todo o valor envolvido na chantagem levaram a polícia a um possível esquema de desvio e lavagem de dinheiro da AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno. O esquema usaria laranjas e empresas de fachada. Uma das linhas de investigação chegou a um núcleo político que recebeu das AFIPs mais de 43 milhões de reais. De forma alguma, é uma afirmação que deve ter a sua... Respeito muito o Ministério Público, acho que é uma maneira, inclusive, de poder sanar todas essas expectativas aí, ou dúvidas, mas acredito que eles vão constatar que não existe essa intenção e nem essa ação na FIP, viu? Pode ser que eu tenha comprado um imóvel de alguém que seja político, não foi nenhuma transação errada ou que fugisse à ética ou à finalidade da instituição. Não sei se a intenção de dizer que eu lavei dinheiro ou que houve algum tipo de coisa errada na transação. A investigação do Ministério Público aponta ainda que o dinheiro chegou a outras pessoas envolvidas com o padre Robson e as AFIPs. Uma dessas pessoas de confiança do padre trabalhou como doméstica para ele. Na época, ganhava em média R$1.000 de salário. Mesmo assim, a partir de 2014, virou sócia de 3 rádios. Só uma dessas rádios recebeu mais de 90 milhões das associações do padre em 10 anos de investigações, que levaram ainda a uma vida de riquezas do padre em fazendas gigantes e casas luxuosas na praia, tudo comprado com dinheiro que possivelmente foi desviado de doações dos fiéis. A defesa de Padre Robson reforça que todo o conteúdo das mensagens é falso, o que comprova que ele foi vítima de criminosos de altíssima periculosidade. O processo está em segredo de justiça, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o que é respeitado integralmente pela defesa. Os advogados disseram ainda que o religioso não tem e nunca teve nenhum patrimônio. Nós não conseguimos contato com as defesas de Welton Ferreira Nunes Júnior, Jefferson Gonçalves, Elivaldo Monteira, Leidina Alves de Bessa, Túlio Guimarães e Deusmar Gonçalves de Bessa. E em Novo Gama, na região do entorno, um idoso morreu depois que a casa dele pegou fogo. Danilo Moreira está de volta lá de Lusiânia para trazer os detalhes dessa história. Pois é, Rosane, o fogo atingiu a casa desse idoso de 61 anos ontem à noite por volta das 9 horas. Ele morava no bairro Lago Azul, em Novo Gama. Os vizinhos aí tentaram combater as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Foram os militares do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, no Distrito Federal, que ajudaram a combater as chamas. Eles disseram à nossa equipe que o fogo atingiu vários cômodos da casa. E quando os militares estavam fazendo o rescaldo aí deste imóvel, encontraram o corpo desse idoso de 61 anos totalmente carbonizado na cozinha. O corpo dele foi removido para o IML aqui de Lusiânia. A polícia técnico-científica esteve lá para investigar aí as causas desse incêndio. Segundo os vizinhos, esse idoso morava sozinho, viu, Rosane? Que triste, Danilo. Obrigada pelas informações. E o governo prorrogou por mais 2 meses o programa que permite a redução do salário e da jornada de trabalho. A mudança foi feita por conta da pandemia. Vamos chamar então o Emerson Ferreira de volta para contar para a gente os detalhes dessa notícia, né, Emerson? Exatamente, viu, Rosane? Prorrogada aí por mais 2 meses, né? Muitas empresas utilizaram aí esse decreto, essa medida provisória que acabou virando uma lei aí que beneficia as empresas e os empregadores. Os empregadores principalmente puderam suspender alguns contratos de trabalho ou mesmo parte da carga horária desses trabalhadores. Então agora essa medida foi prorrogada. A gente vai entender um pouco mais agora, conversando aqui com a advogada Samara Carvalho Franceschi. Boa tarde, Samara. Boa tarde, tudo bem? Na prática, o que acontece agora? Isso foi prorrogado, ou seja, quem já estava com esse contrato suspenso ou mesmo com redução de salário, precisa fazer um novo contrato com o patrão? Como é que funciona? Sim, eu aconselho fazer um novo contrato, né? Ou até se já está com um contrato suspenso, né? Pode fazer um acordo de prorrogação. Então, assim, lembrando que tem que ser um acordo e que tem que ter a concordância de ambas as partes. E que o empregado que não esteja usufruindo,
ele está trabalhando, ele tem que ser avisado com 2 dias de antecedência da intenção do patrão de formalizar esse acordo, certo? Agora, nós temos que atentar que já tiveram outros acordos, né? Teve alguns empregados que já estão com os contratos suspensos. O que precisa fazer nesse caso? Né? Atentar-se que a suspensão do contrato de trabalho e a prorrogação também da redução da jornada e do trabalho, o máximo que pode prorrogar cada uma é 60 dias. Então, por isso que se fala em 2 meses. Mas a soma total não pode ser superior a 180 dias. Então, somando os contratos que já foram prorrogados, né, que já tiveram a redução da sua jornada e do salário, ou os contratos que já foram suspensos, nós temos que somar e tudo tem que dar 180 dias. Nessas modalidades, tanto da suspensão do contrato quanto na redução da jornada também, o empregador paga uma parte do salário, né? E no outro caso é o governo que cobre esses custos. Funciona essa divisão? No caso da redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, o governo vai pagar a outra metade, aquele tempo que o empregado está em casa. Então, se ele continua trabalhando, vamos supor que o trabalho dele era das 8 às 18, com 2 horas de intervalo para almoço. Eram 8 horas por dia e passou-se a ser 4 horas por dia de trabalho. Essas 4 horas que ele está trabalhando, quem continua pagando é o empregador. As outras 4, quem vai pagar vai ser o governo e vai pagar 50% correspondente ao valor que esse empregado teria direito no caso do seguro-desemprego. Mesmo, gente, que ele ainda não tenha alcançado o direito ao seguro-desemprego, mas o valor que vai ser pago pelo governo é baseado no que ele teria direito do seguro-desemprego. Agora, no tocante à suspensão do contrato de trabalho, aquelas empresas que no ano de 2019 tiveram uma receita bruta de superior a de 4.800, aí o empregador vai arcar com 30%, né? E 70% o governo vai arcar, também baseado no valor do seguro-desemprego. Ok, muito obrigado, advogada Samara, pelas suas informações. Estou à disposição. É isso aí, Rosane. Então, é o seguinte, também o trabalhador e o empregado, não há necessidade de comunicar ao sindicato essa convenção, mas é importante, sim, que ele seja notificado, que o sindicato seja notificado aí caso haja essa mudança ou mesmo a prorrogação desse contrato. Essa é uma medida, então, que já está em vigor, e muitas empresas estão utilizando ou mesmo a suspensão, né, do contrato de trabalho ou mesmo essa redução, tanto na jornada quanto na carga horária. Rosane. E que acabou beneficiando muitos trabalhadores, né, Emerson? Obrigada, bom trabalho para você. E hoje Porangatu, no norte do estado, está fazendo aniversário. São 72 anos de muita história. Em 1948, Porangatu se tornava um município. São 72 anos de história. Nesse tempo, a cidade cresceu e se tornou a maior cidade da região norte do estado de Goiás. As capivaras da Lagoa são marca registrada do principal ponto turístico da cidade, a Lagoa Grande. Porangatu é um município cheio de histórias para contar. É uma cidade que nasceu, que tem o seu nome cunhado numa lenda, né? Um bandeirante, Antônio, apaixona-se por uma nativa aqui da região, Angatu, ou para outros, Ayangatu. Então apaixona-se por essa índia que já era casada e eles vivem um romance aqui nessa região. O bandeirante é condenado à morte, é amarrado a uma árvore e ela é condenada a assistir a sua execução. Então aí eles vão atirar flechas em Antônio e Antônio, ao receber essas flechas, ele grita que morre Porangatu. E quem mora por aqui é a prova viva que essa cidade é realmente uma relação de amor com os porangatuenses. É uma cidade muito legal de se viver. E eu gosto de Porangatu porque é uma cidade boa, linda, tem um lindo lugar, bom para a gente conviver. Parabéns, Porangatu! E por conta da pandemia, não teve o tradicional desfile cívico na cidade, mas tem programação especial em Porangatu. Quem conta pra gente é o Thiago Costa. Diz aí, Thiago, o que está rolando na cidade hoje? Boa tarde. Rosane, boa tarde para você, boa tarde para o estado inteiro e especialmente boa tarde para Porangatu, 72 anos. Essa comemoração é uma live que vai acontecer hoje, mas sem aglomeração, as pessoas só vão assistir pela internet, pelas redes sociais da prefeitura, onde um pastor e um padre vão abençoar a cidade, então, por conta dessa pandemia, pedindo então a Deus que cuide da nossa cidade, do estado inteiro. Então essa live está marcada para hoje, às 5 horas da tarde, aqui em Porangatu, diretamente das redes sociais da prefeitura.
Olha, Rosane, eu quero aproveitar, inclusive, esse momento, aniversário de Porangatu, mas hoje também é aniversário do meu pai, meio século de vida. Paulinho, lá de Goiatuba, bastante conhecido lá na cidade, está completando então 50 anos. Por conta da pandemia não vou conseguir estar lá, nem minha irmã que está morando em Tocantins, mas só que pai, sinta-se abraçado, assim que puder a gente vai comemorar esses 50 anos aí, viu? Parabéns para Porangatu, também parabéns para o meu pai. 50 anos, viu, Rosane? Tá certo, parabéns pro seu Paulinho aí também e também para a vovó Clarice de Anápolis, está fazendo 100 anos hoje, o pessoal mandou aqui um abraço para a senhora, viu? Os filhos, 8 filhos, 26 netos, 56 bisnetos, 34 tataranetos, coisa boa, gente. Uma equipe de fiscalização do Detran autuou um homem que trabalhava de forma irregular como despachante em Jataí. A denúncia anônima foi feita à ouvidoria do Detran, que esteve no local junto com a Polícia Militar e apreendeu diversos documentos, como certificados de registros de veículos, processos de transferências que seriam encaminhados ao Detran, outros documentos prontos para serem entregues a clientes do suposto despachante e até placas de carro e moto. O homem de 42 anos alegou aos fiscais que prestava o serviço de despachante usando o código de outro despachante. Foi feito um termo circunstanciado de ocorrência contra o homem por exercício ilegal da profissão. A agência do Detran de Jataí informou que sabia do trabalho realizado pelo homem e que, pelo fato dele ter um código, ele pode realizar o serviço. Mas, segundo o Departamento de Fiscalização do Detran, em Goiânia, a portaria do órgão proíbe que esse serviço seja feito dessa forma. Agora, o Detran vai analisar o caso para verificar se o suposto despachante apenas trabalhava sem autorização ou se também fazia o serviço ali, se o serviço dele era irregular, o que pode prejudicar os clientes desse homem. Caso isso seja confirmado, a empresa será descredenciada do Detran. E morreu noite passada o jornalista Washington Novaes. O jornalista Washington Novaes, de 86 anos, estava internado na UTI. Ele tinha feito na semana passada uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. O tumor foi descoberto em março e, de acordo com o filho, o cineasta Pedro Novaes, o tratamento era apenas cirúrgico. A noite passada, ele teve complicações e acabou morrendo em um hospital de Aparecida de Goiânia. Jackson Abrão entrevistou Washington em 2016. Washington Novaes foi editor do Globo Repórter e do Jornal Nacional. Ele foi um dos primeiros jornalistas do país a se dedicar a questões ambientais e indígenas, tendo produzido documentários e lançado livros sobre os temas. Washington morava em Goiânia há 38 anos. Deixa mulher e 4 filhos. O sepultamento está previsto para amanhã. Será na cidade onde ele nasceu, em Vargem Grande, Vargem Grande do Sul. O Jornal Anhanguera termina aqui. Na sequência, tem o Globo Esporte.